Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Isso aqui são grandes promessas que Deus revelou para Josué, para o povo de Israel. Ninguém te poderá resistir. Essa palavra também pode ser para você, se você quiser, se você crer, se você tomar posse. Ninguém poderá te resistir. Foi o Senhor Jesus que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Meu irmão, Jesus repetiu essa promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Jesus está conosco, assim como Deus foi com Moisés, com Josué. Jesus disse: estarei convosco, não te desampararei, não te abandonarei, estarei sempre contigo. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. Verso 6: esforça-te. Você tem coragem de falar isso para o teu irmão aí que está do seu lado? Esforça-te. Esforça-te. Tem bom ânimo? Quem jantou aqui? Os irmãos não jantaram? Eu também não. Mas vamos falar. Vamos lá? Esforça-te. Tem bom ânimo? Porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes darei. Irmãos, Deus tem jurado uma terra para mim e para você. Que terra? O céu, terra boa, terra que manda leite e mel, onde não haverá tristeza, onde não haverá dor, onde não haverá enfermidade, onde não haverá morte, onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Esta é a terra que o nosso papai prometeu para nós. Terra boa, agradável. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos esta promessa e o Senhor vai se cumprir. Mas para isso, meus amados irmãos, nós precisamos nos esforçar. Jesus disse: o reino dos céus é tomado por esforço, e somente aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Irmãos, é por esforço. Não pense que a vida cristã é um mar de rosas. É um mar de rosas, sim, mas tem espinhos nessas rosas. Nesse mar de rosas tem muitos espinhos que muitas vezes vai te espetar e talvez você vai... Ai! Já foi espetado por um espinho? Na vida cristã tem muitos espinhos. Mas bendito seja o nome do Senhor, que Ele sempre está conosco. Aleluia. Por isso Ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. Já viu uma pessoa de ânimo dobre? Dobre ou dobre? Dobre. Uma pessoa que tem um ânimo duplo. Um dia quer, outro dia não quer. Um dia pensa numa coisa, outro dia já mudou de planejamento. Acordou, depende do sol. Se o sol estiver bom, ela está bem. Se não tiver, não está. Faz os seus projetos. Ah, não, já desisti daqueles projetos. Deus não tem prazer nessas pessoas. Se você é um deles, mude, ainda há tempo. Esforce-te e tenha bom ânimo. Que o seu ânimo seja constante. Amém, meus irmãos? Que o seu ânimo seja sempre crescente. Que nunca você desanime, que nunca você desista. Mas aquilo que Deus te confiou, aquilo que Deus colocou na sua mão, Ele vai precisar que você tenha bom ânimo. Você vai ver que Deus repete várias vezes para Josué: Josué, eu só te peço uma coisa: esforça-te e tenha bom ânimo. Esforça-te e tenha bom ânimo, né, Alexandre? Porque servir a Deus na bonança é muito fácil. Servir a Deus quando você está tudo bem, quando você está como a Dila, né? Fazendo um almoço de ações de graças por tudo que Deus tem feito, pelos benefícios, pelas respostas, pelas bênçãos. É bom. Mas vai perguntar depois, antes, como é que foi? Se foi fácil, antes. Aí é onde está o X da questão. Você servir a Deus na dificuldade. É por isso, meus amados irmãos, que Ele diz: esforça-te.
E eu transfiro essa palavra para mim e para você. Esforça-te. Esforça-te. Tenha força, Jorge. Para você ter uma célula dia de domingo, meu irmão, você vai precisar de esforço. Você vai precisar de falar: não, eu poderia estar na casa da minha mãe, da minha sogra, bom demais na casa da sogra, comer um arrozinho, uma galinhada, mas eu vou para a célula. Você vai precisar de muito esforço, mas é assim que o reino de Deus é conquistado, é com muito esforço e com bom ânimo. Se você não tiver bom ânimo, deixa eu ir lá naquela célula, deixa eu ir lá na igreja hoje, tá assim, mas vamos ver se a palavra hoje vai ser boa, vamos ver se os irmãos do louvor não vão errar muito, vamos ver se a bateria não vai desafinar a guitarra, se o Samuel não vai arrebentar as cordas da guitarra de novo, não sei o que mais. Hoje ele arrebentou 2 vezes a corda da guitarra. Está empolgado? Ou o que será? Mas, irmãos, nós precisamos de ter bom ânimo para tudo, até mesmo para você que trabalha, você que tem o seu trabalho. Você tem que ir animado para o seu trabalho, você tem que ir animado para a sua escola, porque não vai fluir, não vai ser bem sucedido. O segredo do sucesso de Josué, o segredo do sucesso da igreja, o segredo do sucesso de qualquer pessoa que quer se dar bem na vida. Primeira coisa, esforça-te e tenha bom ânimo. Não desista facilmente. Aliás, não desista de jeito nenhum. Não desista de forma alguma. Tenha bom ânimo. Aleluia. E como Deus é maravilhoso e traz essa palavra: esforça-te. Ele trouxe para mim: esforça-te. Eu precisei ouvir essa palavra muitas vezes, porque por várias vezes eu ouvi uma palavra: recua, recua, retrocede, deixa, abandona, para. Quantas vezes eu ouvi essa palavra, meus irmãos? Quantas vezes eu quis fazer a obra de Deus, eu quis realizar a vontade de Deus, eu quis que a gente estivesse onde nós estamos hoje. Quantas vezes eu ouvi falar: recua, 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 retrocede, volta, volta. Mas a palavra de Deus dizia: eu não tenho prazer naquele que recua, aquele que põe a mão na lata, ele não pode mais olhar para trás, aquela alma que desanima, a alma que desiste, eu não tenho prazer nele. Deus falando: esforça-te, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Irmãos, você precisa disso, eu preciso disso, até mesmo para me alimentar. Pessoas que nem se alimentam direito, porque não se esforçam, porque não tem bom ânimo, estão morrendo, porque não tem ânimo, porque aconteceu algum problema, algum desastre na vida. Precisa de esforço, precisa ter bom ânimo. E eu falo essa palavra para você: esforça-te. Não espere as coisas se resolverem, não espere tudo estar bem. Esforça-te. Os guerreiros, os valentes são aqueles que mesmo diante das dificuldades, eles não param, eles não retrocedem, porque senão seria muito fácil a minha conta bancária estar lá cheia, né, meu irmão Jerônimo, e eu fazer tudo que preciso fazer é fácil. Mas quando nós não temos nada e a gente vai determinados a fazer, como é maravilhoso. A vitória parece que tem sabor de mel, como diz a música. Tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel. É isso aí mesmo, essa música aí. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Amém, glória a Deus. A minha vitória hoje tem sabor de mel, mas vai ver antes. Vai ver antes, vamos prosseguir, ver o que Deus tem para nós. Verso 7, ele repete: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Agora ele já acrescentou: tem muito ânimo, muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Eu ouvi uma frase, vou lembrar de novo, Alexandre. O Alexandre falou, esqueci, você falou ontem uma frase:
Se a gente tivesse tudo que Deus prometeu pra gente lá, era muito fácil. Servir a Deus. Isso. Como eu falei, se você tivesse tudo, era fácil servir a Deus. Se nada se opôs àquilo que você está fazendo para Deus, era muito fácil. Mas sabe de uma coisa? A pastora Adriana falou que Jesus, Deus, te transportou do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus. Então nós estávamos antes aonde? Em um império. O que é um império? É um governo, é uma ditadura, é onde você não pode fazer o que você quer, é onde você é dominado, e dominado por um governo tirano, um governo rebelde, que não ama você, que quer a sua destruição. Então você e eu estávamos aqui no império de Satanás. Jesus veio, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora você não pensa que Satanás, com o seu império, com os seus demônios, com as suas forças, vão bater palmas para mim e para você, porque nós fomos transportados do reino dele, porque nós saímos do reino dele. Não vai. O diabo não está satisfeito porque eu deixei de obedecê-lo. O diabo não está satisfeito porque eu deixei de me embriagar. O diabo não está satisfeito porque eu deixei de me prostituir, de roubar, de usar drogas, de mentir, de fazer as coisas que ele mandava fazer. Você acha que ele está satisfeito olhando lá do camarote dele, do tronco dele? Porque como diz o Marco Feliciano, Deus tem um trono, o diabo tem um tronco, onde está amarrado, onde ele está preso. Se pensa que ele está lá satisfeito porque você saiu do império dele, não está. Então não é fácil servir a Deus, porque toda vez que eu quero obedecer a palavra de Deus, eu estou me opondo a Satanás, eu estou me opondo ao império que governa o mundo. Jesus disse, o apóstolo Paulo disse, o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que eles não compreendem a palavra de Deus. Então quem é o Deus deste século? Satanás é o Deus do século, desde Adão até os dias de hoje, o século da Babilônia, o século do pecado. É um Deus que opera no reino das trevas, nos filhos da desobediência, nos rebeldes. Agora tudo aquilo que você quer e faz para Deus, você encontra oposição. É por isso que o Senhor Jesus diz: o reino dos céus é tomado por esforço. Eu preciso me esforçar. Para me ser salvo, eu não preciso me esforçar. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Oh, glória a Deus! Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você já confessou Jesus? Você já confessou que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Levante sua mão. Amém. Se não, você tem a oportunidade agora. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Diga amém. Amém. Você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? Diga amém. Amém. Você crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Amém. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, mas o reino de Deus é tomado por esforço. Você tem que se esforçar. Quer reinar com Cristo? Quer governar? Tenha bom ânimo. Esforça-te. Esforça-te. Não espere as coisas acontecerem. Não fique sentado no trono de um apartamento esperando a morte chegar com a boca escancarada cheia de dentes, como fez o baiano Raul Seixas. Não faça isso. Arregaça suas mangas, tenha bom ânimo, esforça-te. E ele diz: para que eu e você devemos nos esforçar? Para termos o cuidado de atentarmos para a palavra de Deus e fazermos tudo conforme está escrito em sua palavra. É para isso que eu tenho que me esforçar. É para isso que eu tenho que estar atento em obedecer tudo que está escrito. Agora que você confessou Jesus Cristo,
Agora que você crê que Ele é o Filho de Deus, você deve conhecer qual é a vontade do seu Senhor, do seu Deus, daquele que manda na sua vida, daquele que governa a sua vida. Agora você deve conhecer o que está escrito aqui para você andar de forma digna da sua salvação, de forma digna do Evangelho que nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho de Deus. Então somente que te esforce e tenha bom ânimo para teres o cuidado de fazer tudo conforme, de fazer tudo conforme, de você entrar na forma. Não vos conformeis com este século, diz a palavra de Deus, mas transformai a vossa mente pela renovação da palavra de Deus. Nós transformamos. Não entre na forma deste século, não se enquadre na forma. Quantos aqui já fizeram um bolo de forma quadrada? Você pôs um bolo, uma massa na forma quadrada e o bolo não saiu redondo. Que jeito que ele saiu? Quadrado. Por quê? Porque a massa entrou na forma. Eu e você somos a massa. Não entreis na forma deste século. Não entre na forma do mundo. Não se conforme. Não entre na forma do diabo. Mas conformai-vos com a palavra de Deus. Fazei tudo conforme, na forma, no modelo que Deus nos estabeleceu. É para isso que eu tenho que ter bom ânimo, para ler a palavra de Deus e conhecer. Porque não é todo dia que eu estou com o meu corpo descansado para ler a palavra, que eu não estou com sono, então eu vou ler a palavra e eu vou ter sono. Aí eu tenho que me esforçar, aí eu tenho que ter bom ânimo para que eu não venha desanimar. Para quê? Para que eu possa fazer tudo conforme a palavra de Deus. Glória a Deus. Foi essa a palavra de Deus para Josué, meus irmãos. Vou ler novamente verso 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quantos dizem amém? Amém. Toma posse dessa palavra. E aqui diz: não se aparte da tua boca. Para não apartar da minha boca, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que conhecer. Primeiro eu tenho que saber, conhecer a palavra de Deus. Depois eu tenho que estar falando. Não se aparte da tua boca. Você tem falado da palavra de Deus? Ou esta palavra tem se apartado da tua boca? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Agora eu vou ter que me tornar um fanático. Se é esta a palavra que te deram, mesmo que não seja, fala, então eu sou fanático. Mas não é fanatismo, é obediência a Deus, aleluia. Antes medita nele. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então só aí é que fará prosperar o teu caminho, será bem sucedido. Você quer que o seu caminho seja próspero? Você quer que o seu caminho seja bem sucedido? Então medita na palavra de Deus, faça tudo conforme a palavra de Deus. E aqui diz: aí então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Nós tomamos posse dessa verdade em nome de Jesus. Quem toma posse? Eu quero essa verdade para a minha vida, aleluia. Não te mandei eu. Quem está falando isso? Não te mandei eu. Deus falando para você, Deus falando para Josué, mas Ele fala hoje para mim e para você: não te mandei eu.
Por que Deus fala de novo? Terceira vez? Ou é a quarta? Terceira vez. Não te mandei eu. O que ele diz? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas, não tenha medo. Não tenha medo do terror noturno. Não tenha medo da peste que voa de dia. Não tenha medo da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque tão somente você amou o Senhor. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pisarás o leão e a áspide, calcarás o leão, filho do leãozinho. E o Senhor te colocará em um alto retiro, e você verá a salvação que Deus tem para você. Por isso a palavra de Deus diz: não temas, não te espantes, esforça-te, tenha bom ânimo. Como eu disse, o caminho gospel, o caminho cristão, o caminho do evangelho, o caminho do reino de Deus não é um mar de rosas. Mesmo que seja um mar de rosas, ele tem espinhos. E sabe quem que pode ser o espinho muitas vezes? Vira para essa pessoa que está do teu lado. Essa pessoa pode ser um espinho algumas vezes na sua vida. Algumas vezes esta pessoa que está do teu lado pode ser um espinho, mas você não vai deixar de andar com essa pessoa, porque algumas vezes ela seja um espinho na sua vida. Pode ser essa pessoa aqui, que seja esse espinho na sua vida. Mas não me abandone. Amém, irmãos? Não me deixe sozinho, porque eu sou espinho. E eu acho que a maioria das vezes eu sou espinho na vida dos irmãos. Talvez a maioria das vezes eu sou lixo na vida dos irmãos. Mas não me deixe por causa disso. Deus usa as lixas. Jesus, como carpinteiro, ele usava formão, ele usava, quais são as ferramentas da marcenaria, que existia naquela época. Ele usava muito para colocar a madeira do jeito que ele queria. Mas a palavra de Deus para mim, meus amados, e para você: esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, não te espantes, porque você vai se deparar com situações adversas na sua vida. As pessoas que estavam ontem, quem estava ontem no filme lá no acampamento, viram lá o Peregrino. Quantos já viram o filme O Peregrino? Você vai ver que o Peregrino conta a minha história e a sua história. O crente cristão que se converteu, mas que no caminho até o céu ele vai peregrinar muito, vai andar por muitos caminhos difíceis, tortuosos. Mas sempre Deus vai trazer a esperança, sempre Deus vai trazer a fidelidade, lembra? O auxílio, sempre Ele vai trazer a paz, sempre Ele vai trazer o braço estendido para nos conduzir em vitória. Bendito seja o nome do Senhor. E eu estava me lembrando aqui agora de que Jesus, depois de ressuscitado, ele se encontra com Pedro também, e ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele queria inculcar aquilo em Pedro, ele queria curar o trauma de Pedro. Então não temos, verso 14, vamos pular alguns aí, verso 14: vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los eles. Quantos valentes e valorosos